Nesta tarde, eu creio que todos nós, com satisfação, devemos consertar as nossas vidas. Estamos num período de conserto e enquanto não terminar tudo, não pode parar de ser consertado. Temos que consertar até o fim. Amém? Nós vamos começar assim. O problema de todo o nosso conserto foi o carro. E nesta noite, nesta tarde, nós temos que falar mais alguma coisa para consertar. Estamos vindo consertando a tempo e vamos falar mais alguma coisinha para que possamos tomar a ceia mais sossegado. Os irmãos sabem muito bem o que foi que sucedeu. Não há necessidade de nós voltarmos a falar novamente. Mas depois do acidente, o diabo, ele queria de toda forma nos colocar em dificuldade no ministério, em luta, em desconfiança que nós ficamos, em desconfiança com os obreiros. Eu falei aqui numa noite, irmão Antônio, irmão Marcos, irmão Carlos Soares. E nós então estamos, desde aquele tempo, viemos procurando consertar as coisas. E hoje nós temos que esclarecer todo o nosso conserto. Já foi dito, eu mais o irmão Carlos, nós consertamos. Diz foi alguma expressão naquele período que alguns irmãos entenderam que ele falou combatendo e achando que eu tinha feito uma coisa que não era da vontade de Deus. Então, pela expressão que ele teve na mensagem, algum irmão entendeu errado. Estamos num período de entender errado que não é fácil. Eu já fui entendido errado várias vezes e é só problema de entender errado. Agora um julga o outro e isso vai ainda até chegar ao ponto de um esclarecimento. Então nós conversando, chegamos à conclusão que ele não pregou aquilo propositalmente. Se algo não é proposital, nós não devemos considerar. Eu creio, então, no que ele falou. Não foi proposital que foi pregado aquela noite que ele esteve, no sábado à noite. Então, com ele nós nos acertamos neste ponto. Irmão Antônio, ontem, após a reunião, eu chamei ele apenas um pouquinho para dizer a falta de confiança minha nos obreiros, que eu esclareci para a igreja, que eles não eram dignos da minha confiança. Eu estava sofrendo com isso. Eu não tinha confiança de deixá-los à vontade. Então eu chamei ele e esclareci. Devido a algumas pregações que ele fez e alguma palestra que ele teve do púlpito, que levou a chocar com o problema do carro. Tendo assim dificuldade, os próprios irmãos que escutam as pregações, escutam as palestras, os irmãos sentem a dificuldade que, queira ou não queira, se você chega num lugar e a pessoa está falando mal da sua esposa, ela é sua esposa. De qualquer forma a coisa fica sem graça, porque ela é sua esposa. Então a igreja é nesta condição. Os irmãos vão entender, os obreiros entendem. Qualquer coisinha que mexe na igreja, nós temos aprendido que aqui no natural, simples só para entender, a igreja aqui é esposa do pastor. A igreja, para entender. E se alguém toca nela, alguém fala
que traz uma ofensa, então tanto a esposa sofre como o pastor sofre também. Nós tivemos esse período de dificuldade. E ontem eu falei com o irmão Antônio que o meu problema de falta de confiança era nisto. O irmão Marcos parece estar isento, mas eu vou arrumar uma para ele não ficar isento. O irmão Marcos porque ele falava, então, o irmão Marcos é porque ele falava. Ele escutava os irmãos e me falava. Então, estou dizendo, só para não deixar ele sem nada, para falar que tem alguma coisa. Contudo, quando a gente tem escutado, procura não entender mal. As coisas não devem ser entendidas mal. Então, teve irmãos na igreja que entendeu do outro lado exatamente por causa do problema do carro, desastre naqueles dias. Então, entendeu a coisa mal e aquilo ali veio trazendo dificuldade e sofrimento. Até que eu tenho também quem me entende mal. Eu tenho que ficar quieto. Não é só eu que entendo os outros mal, e nenhum aqui por ser fraco demais é que entendeu o outro mal. Não é isso. O problema é que todos nós somos humanos e propensos a uma falha, a uma falta. E exatamente nesse ponto é onde eu tenho falhado, a igreja tem falhado, e quem tem me julgado tem falhado, e quem eu tenho julgado também eu tenho falhado. Então, se a gente fala sem saber a coisa correta, depois a gente tem que passar vergonha. Estou procurando me manter sossegado sobre alguma coisa, para que eu vá na pessoa e fale com a pessoa. Porque várias vezes os que pensamos ser a verdade, o bem entendido, é mal entendido. A coisa sai mal entendida, mal compreendida, então dá o problema na própria igreja, e eu tenho sofrido com isso. A minha esposa tem experiência disso, que ela acabou de fazer uma coisa errada, e terminando de fazer a coisa errada, eu falei para ela, eu não falo nada, fique quieto, eu espero primeiro. Mas ela pegou e falou. Ela falou. Quando ela falou, e nós fomos conversar com a irmã, era diferente do que ela tinha falado, que ela reinou daquela irmã. Muitas vezes a falta até de atender a gente bem, de receber a gente bem em casa. Parece que tinha alguma coisa escondida, algum erro, e a pessoa fica meio esquisita com a gente, não atende a gente bem. Então depois ela teve que ir a irmã, naquele dia mesmo, teve que ir a irmã e dizer para ela que tinha reinado mal. Ela entendeu mal a forma da irmã expressar umas palavras, ela entendeu uma outra coisa. Então isso causa dificuldade para as pessoas, mas depois as pessoas têm que chegar ao ponto de confessar, de colocar a sua vida limpa diante de Deus. Eu creio que Deus está dando oportunidade para nós exatamente para isso. Então eu volto nesta ceia a esclarecer a igreja. Vocês devem estar sossegados. Se o irmão Antônio prega, se o irmão Marcos prega, se o irmão Carlos prega, então estes irmãos temos nos consertado. Levou uma luta talvez de 3, 4 meses ou mais para nós chegar ao ponto do conserto. Então hoje eu estou esclarecendo a igreja, porque eu falei diante da igreja. Não foi diante de um povo de ceia, mas foi diante da igreja, que eu não tinha confiança nos obreiros, devido ao problema do acidente e das palavras que saíram. Então, de hoje em diante, os irmãos já ficam cientes disso. Perante vocês, já está ciente. Esses irmãos pregam, eles são da confiança do pastor. Escuta com atenção e procure não julgar a mensagem como um ataque para alguém, mas pegue sendo um ataque direto para você. Você pegando direto para você, então não terá jeito de você jogar isso em cima do outro. Pega o ataque, direto para você. Esta mensagem serviu para mim. E a maioria das vezes nós vimos na igreja e a gente escuta a mensagem e sai assim, mas se o irmão fulano tivesse ido hoje. Se ele tivesse ido hoje. A mensagem deu direitinho para ele. Mas o irmão não foi hoje. Então o problema é julgar que a mensagem serviu para outro, que nem na reunião estava. Mas a mensagem é exatamente para os que estão na reunião, e não para os que estão fora. Entende? A mensagem é para quem está na reunião, para quem está escutando. Deus não manda recadinho. Se você escuta a mensagem aqui, a mensagem é para você, não para o irmão que faltou.
Ela é exatamente calha na sua vida. Então os irmãos escutando as pregações desses irmãos, eu creio que da agora em diante, eu estou cobrindo uma palavra que eu disse. Então eles não deverão tomar o púlpito nenhuma hora e dizer, o pastor disse que não tinha confiança em mim, eles não têm direito de falar isso mais, certo? Nenhum desses irmãos. Eles não têm direito de falar isso, mas chegar no púlpito, daí o pastor falou que não tinha confiança em mim, mas depois ele veio e viu que tinha que ter confiança. Então os irmãos têm que entender, o púlpito não deve ser usado para combate, mas sim para conserto. Então nós estamos usando exatamente para um conserto. Quando esses irmãos tomarem o púlpito, eles nunca vão chegar e querer falar dessas coisas passadas. E daí nós já vamos deixando para trás. Graças a Deus que deu tempo de consertar, estamos aqui consertando mais um pouquinho hoje. Esperamos que Deus nos abençoe bastante ainda nesta reunião. Amém? Eu creio que enquanto as pessoas escutam a palavra e têm o desejo de cear, participar da ceia, elas estão, se são crentes genuínos, preste atenção, se são crentes genuínos, por dentro delas está revolvendo algo, porque elas estão preocupadas. Como vou tomar a ceia se eu não estou correto? Agora, enquanto o irmão Carlos falava, uma irmã foi ali embaixo e disse, pastor, o meu dízimo de ontem estava errado. Eu dei tanto de dízimo, mas ainda falta tanto. Estava errado. O irmão me perdoa que terça-feira eu trago o restante do dízimo. Agora, quem é que toca? Qual mensagem que o povo tem escutado que toca? O profeta disse que não foi preciso mensagem de muitas horas, mas ele disse 1 minuto na presença de Deus foi o bastante. Só 1 minuto na presença de Deus foi o bastante para aquele povo, aquelas índias, colocar roupa. 1 minuto na presença de Deus. Elas chegaram com as tanguinhas para escutar o irmão Brana, para escutar o profeta da era. Chegou com tanga na sua reunião. E ele pregou a mensagem e disse que aqueles que queriam aceitar Jesus levantassem a mão. Ele disse que elas não sabiam diferir a mão direita da esquerda. Não sabia como levantar a mão, porque começou a se envergonhar da condição. Estava despida da cintura para cima e só com uma pequena tanga. Mas a hora que terminou a reunião, o irmão Brana diz, elas saíram com as mãos sobre os peitos, cobrindo a sua nudez. Isso elas estavam dando testemunho. Eu não volto numa reunião mais nesta condição. O Espírito tem que tocar, nós temos que deixar o Espírito de Deus trabalhar em nossa vida e tocar em nossa vida, ao ponto de chegarmos a uma correção e a uma conclusão na nossa vida. Senhor, eu não posso continuar desta forma. Eu tenho que saber o que estou fazendo. Certo, tem pessoas que têm mais coragem, tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que são mais tocadas, tem pessoas que o Espírito Santo tem mais liberdade em trabalhar, tem pessoas que não querem guardar nem um pouquinho de erro na sua vida. Isso é porque Deus verdadeiramente tem nos abençoado. O diabo, que ele queria fazer entre nós, os próprios obreiros, queria que nós estivéssemos só em choque e que nós não tivéssemos coragem para chegar ao ponto de um concerto e ficarmos aí todos partidos e desconfiados, pastor sofrendo com obreiro, obreiro sofrendo com pastor, e essas dificuldades. Mas o diabo tem que saber, o lugar dele é debaixo dos nossos pés. O único lugar que existe para ele. Não tem lugar para Satanás do meu lado, e nem atrás, e nem na frente. O lugar dele é debaixo dos pés. Ele tem que saber, esta é a posição de Satanás, debaixo dos pés. E a posição do crente é pisado na cabeça de Satanás. Nós temos as horas das dificuldades, e até Deus permite que as falhas aconteçam. Que as falhas aconteçam, que elas apareçam. Porque Deus depois desafiará Satanás, através dos próprios que falharam. E ele dirá, viu Satanás, o que fez o João, o que fez a Maria? Bom, você veio e me acusou que eles estavam em falha. Acusou melhor eles que estavam em falha. Mas olha lá o que eles fizeram. Eles consertaram e agora você não veio falar nada para mim. Agora você não vem dizer que eles consertaram. Mas estou lhe avisando que eles já acertaram suas vidas. Estão tudo limpo. Amém. Então, isso é maravilhoso. Eu faz tempo que eu não falo, eu não quero falar.
sobre estas coisas. Falar em coisa material é a coisa mais terrível que tem. Tem hora que eu tomo uma pancada, é preferível sofrer e não falar nada, fazer como o irmão Brando. O irmão Brando disse, eu fiz uma promessa a Deus de não falar em dinheiro, de não levantar oferta, dizer, me traz uma oferta. Eu fiz uma promessa a Deus. E até o fim do ministério, ele cumpriu com aquela promessa, de não solicitar. E ele deu graças a Deus no final. Quando ele viu que um ponto estava apertando, ele diz, eu tenho dito a Deus, que se não tiver o suficiente, eu voltarei a trabalhar nos postos, subir nos postos, consertar ali. Eu voltarei a trabalhar. E o irmão Neville pregará tal dia, eu pregarei outro dia, e o jeito, eu voltarei a trabalhar. Se ele não fizer isso para mim, mas necessidade de ficar solicitando do povo, se necessitar eu solicitar do povo, eu vou trabalhar. Agora, se o mesmo espírito que toca no coração de uma irmã deveria causar esse temor em nós, vamos falar mais claro, deveria causar temor em nós, será que nós temos dado o nosso dízimo certo e temos sido acusados alguma vez? Dá o dízimo ali, talvez falta, mas nunca foi acusado? Nós não sentimos acusado? Agora vem, dá o dízimo, eu não falei nada, nós não perguntamos nada. Vocês têm que saber que Deus está trabalhando em algum lugar, Ele trabalha em alguém, e em quem dá lugar para trabalhar, vai minuciosamente fazendo a sua limpeza, vai limpando, pouquinho por pouquinho, vai limpando, em gente que dá lugar para Deus trabalhar. Então, quem foi que falou para essa irmã, quem foi que falou para ela que o dízimo dela estava errado? Eu nem sei quanto ela ganha, e ela, além do mais, viúva. Teria a possibilidade de eu chegar e repreender uma viúva, o seu dízimo está errado, eu não quero nem saber quanto que ela ganha. De maneira alguma. Se quando a viúva necessita da ajuda da igreja, então a igreja deve estar toda disposta para ajudar uma verdadeiramente viúva. Um órfão tem que, se precisa de uma ajuda, é a igreja que vai sustentar isso, vai fazer isso. Agora, quem tocou no coração dessa irmã, para que isso? E você pergunta, mas para quê? Podia ter deixado. Podia passar. A diferença é um pouquinho, mas ela deu aquilo ali. Eles já têm escutado eu pregar desta forma. Se você escreve uma mentira, aquilo é mentira. Você diz que o seu dízimo é tanto, quando não é aquele tanto, é mais. Você é um mentiroso, até para escrever. Até para escrever você é um mentiroso. Depois nós queremos entrar no céu com os nossos envelopinhos, tudo assinado, nosso próprio nome, fulano de tal, tanto de dízimo. Fulano de tal, tanto de dízimo. Não, mentiroso, tanto no pensar como mentiroso no agir, no escrever no envelope. A obrigação de cada um é saber o que deve fazer e nunca esperar pastor pregar. E o pastor não manda nada nisto. Não levam nada mais do que, eu acho que, desvantagem, a maioria das vezes, entre os irmãos, de falarem tais coisas. Se nós somos abençoados, se Deus manda a cura, e o pastor prega, graças a Deus. Mas se o pastor chega a falar um momento em dízimo, você sai com a orelha quente daqui. Viu o que o pastor falou hoje? Serviu tudo para mim, orelha quente. Já sai com a cabeça quente daqui. Diz que o pastor pregou para você. É bom que suceda essas coisas. Eu gosto que isso aconteça, que Deus faz a obra. Deus sabe que nós não estamos a explorar, a ficar mexendo nos irmãos para que faça alguma coisa. E quem foi que tocou nessa irmã para ir lá falar? Para que falar para mim, irmãos? Até não havia nem necessidade, mas é porque fez perto de mim aquilo ali. Então, há uma necessidade, e eu menti naquilo ali, o meu dízimo não é aquele tanto, é tanto, é mais ainda. Porque ninguém dá dízimo a mais, sempre as pessoas dão dízimo a menos. O mais duro é dar um dízimo a mais. E ela sempre acha 10% muito, então já não dá dízimo a mais. Pode dar 9%, 9,9% e uns quebradinhos, nunca pode dar a mais, porque aí está o problema. Eu não quero mexer nessas coisas porque são coisas que ferem. Eu não queria ferir ninguém e deixar todo mundo sem ferida. Deixa eu ficar só lisando vocês, deixa eu tirar um montão de cisquinho de vocês. Tirando cisquinho de vocês até. Então os irmãos, saiba disso, só Deus pode trazer esses concertos. Pequenos concertos. Então eu chego e confesso à igreja, irmãos, eu tenho falhado,
eu tenho dado meu dízimo, mas não é dízimo, não poderia nem considerar dízimo, eu dou pelas metades, e eu nem dou nada, eu faço ali, eu assino um envelope, digo, é tanto de dízimo, mas é muito mais. Depois a consciência, não fica nem doendo, não dói, não se preocupa com aquilo. Mas se você está ao ponto de se preparar, porque ele está vindo, e 2 estará numa cama, um será tomado e outro ficará. A coisa mais dura é ficar. O profeta disse, Senhor, uma coisa que eu anelo é subir e não ficar. O que eu anelo é sair daqui. Ficar não presta. Aleluia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, nesses concertos, antes da mensagem, a mensagem exatamente cai, é para consertar. Nós temos que consertar porque a mensagem do dia nos leva a um concerto na presença de Deus. Amém? Avisamos a igreja, o irmão Eurípides José Cesário pediu para avisar a igreja o motivo dele não participar da ceia. Então nós não avisamos assim totalmente o motivo mais a profundo, mas ele mesmo é que sente que deve ficar mais um pouco sem participar da ceia. Eu tenho esclarecido a ele o problema que as pessoas podem sair aí e ter pecado. Tem pessoas que têm temor de pecar. Os irmãos, isso deveria causar temor em nós. A gente tem temor de pecar, tem medo de pecar. Então sai aí na rua, vê tanta desgraça, tanto nudismo, e esse é o pecado da era. O homem que não tomar conta, ele vai para o inferno logo. Ele cai logo nas garras dessas Jezabéis. Elas são próprias, o profeta diz, elas estão fadadas a atrair os homens. Elas têm um espírito que atrai, estão fadadas a fazer isto. Mas para que foi dado o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo também está fadado a fazer a crente por roupa decente. Isso é o que faz o Espírito Santo, ele está fadado a fazer isto. Então quando um homem sai na rua, que luta contra o mau pensamento, contra aquilo que é atraído pela própria carne, pelo sentido do corpo, aquilo que atrai, ele luta contra isso, você tem que saber, não tem pecado. Você é um homem que não tem pecado, você está constantemente lutando contra estas imundícias, você não aceita isso na sua cabeça, você não deixa isso descer no coração. Quando o diabo mostra tais coisas, você já tem um sinal logo para esfregar na cara do diabo. Está escrito, Satanás, estas coisas eu não faço, eu tenho Deus na minha vida, Ele tem me selado com o seu Espírito. Aleluias. Então essa é a dificuldade do irmão em tomar a ceia. Ele tem algum problema de pensamento, e esse problema o afeta. Eu creio que todas as pessoas que têm uma dificuldade, elas não devem chegar, a menos que ore a Deus e tenha uma libertação total. Você não pode comer deste pão e beber deste vinho, a menos que tenha uma libertação total. Eu fui liberto por completo. Eu tenho sido liberto completamente. Deus me tem libertado. Agora você entende, eu tenho explicado aos homens, vocês têm que entender, tentação não faltará, mas também vitória não falta. Vocês têm que ver isso. O problema é quando vem tentação e você se dá a tentação. Mas se vem a tentação e você vence a tentação, lhe põe do outro lado dizendo, graças a Deus, esse dia, mais uma vitória nesse dia. Passa do outro lado, esse dia, mais uma vitória. Então, irmãos, isso daí não quer dizer que está afetando a mente, que você não pode tomar a ceia. Não, você está vencendo. São coisas que você vê, são pecados que atacam constantemente. Mas aqueles que são de Deus têm uma munição toda hora. Eles não são aqueles soldados sem munição, sem bagagem para a batalha. Eles são soldados cheios de munições. Quando ele vê o diabo e lança o diabo suas setas imundas sobre você, você atira a palavra de Deus em Satanás. Está escrito, Satanás, tais coisas não são coisas de crente fazer. Tais coisas não são para nós. Nós estamos servindo a Deus, somos um povo que temos consertado nossa vida. Não há ninguém nesta cidade, neste momento, que tem mais desejo de consertar a vida do que nós. É Deus quem tem nos despertado a isto. Nós não queremos continuar no erro. Se somos um hipócrita no púlpito, se somos um hipócrita sentado, vamos parar diretamente no inferno. Esse não é nosso lugar. Não é ser hipócrita, não é ser fingido, é ser verdadeiros cristãos. Mostrar para Deus e diante dos homens, tenho sido liberto por Deus, Deus me tem libertado, já não sou mais escravo de Satanás, eu era dele, mas Cristo me comprou, aleluias, Ele me resgatou, o seu sangue tem me purificado, já não há mais pecado entre mim e Deus, porque o sangue dissipa com todo pecado, aleluias, glória a Jesus, aleluias, eu creio que este é o suficiente. Então
pessoas que têm dificuldade em tomar a ceia. E eu não digo para tomar, não. A ceia é entre você e Deus. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor examinar você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Você deve saber se está em condição. Eu não vou te julgar, Deus tenha misericórdia de mim, e quando eu estiver aqui com este pão na mão, e ficar olhando os irmãos, e julgando, esse irmão não deve tomar ceia, por que ele vai tomar? Deus me livre disso. Por isso que eu não gosto de ficar sabendo da vida dos outros, principalmente de vida de membro, eu não gosto de ficar sabendo. Prefiro ficar sabendo da vida de um denominacional do que da vida do membro. Logo em seguida, Satanás pode trazer uma acusação em cima de mim mesmo, para que eu possa falar, fulano não deve tomar ceia. Então, se ele me põe em dificuldade com o irmão, dizendo que ele não pode tomar ceia, o que eu teria que fazer, claro mesmo, era conversar com este irmão, consertar com ele, dizer, irmão, tem alguma coisa entre o irmão aí, Deus, que o irmão não pode tomar a ceia? Tem alguma coisa? Se houver, vamos consertar. E nós podemos ser barrados mesmo uma hora, na fila da ceia, para nós não tomarmos a ceia. Mas quando isso chegar a acontecer aqui conosco, só tem que ser Deus fazendo a obra, porque eu não tenho força de fazer coisa alguma. Eu não tenho força. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que levar a mensagem a vocês. Eu prego tão simples, que se vocês não descobrirem que está em pecado, olha, ninguém mais vai descobrir. Se vocês que estão acostumados a escutar uma mensagem tão simples como é pregada, e não descobrem onde está o erro, quem é que vai descobrir? Quer que o pastor fica tocando, fica falando onde está o erro? Não, você mesmo tem que saber. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Coma deste pão e beba deste cálice. Esta é a palavra de Deus. Aleluia. Vamos entrar na mensagem. 1 João capítulo 3, versículo 20. João capítulo 3, versículo 20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aleluias. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. Senhor Deus, queremos conhecer que o Senhor está em nós, pelo Espírito Santo, que o Senhor tem dado a nós. Esta igreja vive, Senhor, sob a proteção do Espírito Santo. A nossa reunião seria inválida se nós não tivéssemos a certeza da operação do Espírito Santo. Mas nesta hora, rogamos ao Senhor que continue operando, porque não pode ser outro que está operando senão o Espírito Santo, que está trazendo conserto entre nós. Pai, estamos agradecendo ao Senhor, porque agora já podemos ter melhor comunhão com o irmão Carlos Soares de Aguiar, com o irmão Antônio Floriano, com o irmão Marcos. Pai, carecemos muito da tua direção. E esses irmãos, Senhor, eles têm que saber que o diabo os tentará a um certo ponto para que não haja união entre nós. Que o teu profeta mesmo disse, Satanás não deixará este grupo unido desse jeito. Ele enviará algum inconverso, alguma coisa entendido mal, para que cause uma separação. Mas, ó Deus, te damos graças porque podemos pegar esse diabo e pisar na cabeça dele. Estamos aqui, todos em comunhão, Senhor. Estamos prontos e aptos para cearmos, para glorificarmos o seu nome, para vivermos de acordo com sua vontade,
Deus eterno, se há alguma coisa dentro de cada um de nós, tira nesta hora, durante esta mensagem, vai nos limpando, Senhor. Ó, este bisturi divino, vai tirando o mal, vai cortando tudo que não presta, toda carnalidade, toda sensualidade, todo pensamento negativo, todo pensamento da carne, Senhor, que traz prostituição, adultério e coisas piores. Rogamos nesta hora que a bênção do Senhor encha cada um, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu amo. Cante com a sua alma. Eu levante a sua mão para os céus e cante: eu amo porque ele primeiro me amou. Eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Amém.